14%, ou aproximadamente 8,5 milhões. Esse é o número de casas abandonadas no Japão. Já é um número impressionante e vai ficar ainda pior. Até 2033, a estimativa é de que 30% das casas do país do Sol Nascente estejam desocupadas. Esses imóveis são conhecidos como akias, as casas de bruxas, que se espalham rapidamente pelo país. Abandonadas, elas têm esse aspecto decadente e arrepiante que impressiona visitantes e habitantes e preocupa o governo do país. Porém, o mais intrigante é que, mesmo com tantas casas já vazias, o Japão continua construindo novas habitações em ritmo acelerado. Mas afinal, por que há tantas casas abandonadas no Japão? Por que mesmo assim tantas outras casas são construídas? No Brasil, ter uma casa está se tornando cada vez mais caro. É verdade que há programas governamentais como a Minha Casa, Minha Vida, que ajudam as pessoas a comprarem um imóvel, mas muito longe do que vem acontecendo no Japão. Lá você pode adquirir uma casa gratuitamente. É isso mesmo, não tem pegadinha. Não tem termos e condições escondidos no contrato. É grátis de verdade. Basta escolher a casa que você quer, assinar a papelada e ela é sua. É verdade que não são casas muito atrativas e que precisam de umas belas reformas. Mesmo assim, não deixa de ser algo curioso. Há mais de 8,5 milhões de casas nessas condições, onde são grátis ou que são uma verdadeira bagatela. E quem se interessar em adquirir uma dessas casas não precisa se apressar por medo de perder a oportunidade, porque até 2033 o número de casas vazias ou abandonadas deve dobrar. Para deixar ainda mais claro, daqui a apenas 10 anos, uma em cada 3 casas estará vazia, de acordo com o NRI, o maior instituto de pesquisa econômica do país. Mas por que há tantas casas nessas condições no Japão? Bom, muitos de vocês devem estar afirmando que é por causa do problema demográfico do Japão, já que a sua população tem encolhido ano após ano. Sim, essa é uma variável que contribui com essa estranha dinâmica imobiliária, porém não é a principal. Sua cabeça vai explodir quando você entender os outros motivos para esse fenômeno das casas abandonadas no Império do Sol Nascente. De modo geral, há 2 maneiras de derrubar o preço de algum produto: diminuindo a demanda ou aumentando a oferta. O Japão, incrivelmente, faz as 2 coisas. Como dito agora há pouco, a demografia japonesa contribui para isso. A população do país vem diminuindo desde 2010 e continuará caindo nas próximas décadas. Menos pessoas significa menos famílias, que significa menor demanda por casas. Concluindo a primeira parte da equação. A segunda variável é a oferta, porque o mais lógico de se pensar é: bom, se a população do Japão está encolhendo e continuará diminuindo nas próximas décadas, então não é preciso construir muitas novas residências. Mas o que acontece é totalmente o oposto. O Japão constrói em ritmo alucinante. Veja essa comparação. Tóquio tem uma população de aproximadamente 14 milhões de pessoas e São Paulo tem 12 milhões. Porém, quando vamos comparar o número de novos lançamentos imobiliários entregues, vemos que São Paulo, em 2020, teve 60 mil novas residências entregues. Já Tóquio teve 130 mil no mesmo período, o que corresponde a mais do que o dobro. Olhando os dados nacionais, os números parecem ainda mais impressionantes. Aqui está um gráfico com 7 grandes países e suas respectivas populações. E aqui está o número de novas casas construídas por ano em cada um deles. Claramente, o Japão se destaca. Como que ele constrói praticamente o mesmo número de casas que os Estados Unidos, tendo apenas 40% da população americana? Isso não parece fazer muito sentido. Mas talvez a resposta esteja no número de casas vendidas. Enquanto nos Estados Unidos a grande maioria das casas vendidas são usadas, no Japão a grande maioria das casas vendidas são novas. Mas por quê? Bom, antes de responder essa pergunta, deixa eu pedir para você deixar o seu like no vídeo para nos ajudar. E se ainda não for inscrito, já se inscreva e ative o sininho das notificações. Agora vamos entender por que ninguém quer as casas usadas do Japão.
Quase em todos os lugares do Japão, uma casa é um investimento que tende a se valorizar com o tempo. Eu disse quase em todos os lugares, porque no Japão não é bem assim. Lá, uma casa é praticamente um bem de consumo, como se fosse um carro, um celular, que se desvaloriza rapidamente. Não pense que é loucura o que acabamos de falar. Segundo o Ministério da Terra, um apartamento novo tem uma vida útil de apenas 37 anos. Isso se ele for de concreto. Se for de madeira, o número cai para menos de 30 anos. Ou seja, depois disso, esse apartamento valerá praticamente nada. Pode ser até que ele cause prejuízo, já que terá que ser demolido para a construção de um novo e isso custa muito caro. Mas qual a explicação para isso? Bom, podemos começar falando sobre os terremotos. Todos os anos, o país é atingido por cerca de 1.500 terremotos, de menores ou maiores intensidades. Eles causam muitas avarias às casas, além de fazer com que a cada ano as normas de construções fiquem mais rígidas para tornar as residências mais seguras. Mas tem um ponto ainda mais interessante. Vamos voltar um pouco ao passado. Durante a Segunda Guerra Mundial, quase um terço das residências urbanas do país foram bombardeadas, gerando uma escassez de 4 milhões de unidades. Diante dessa situação, o governo nacional viu-se obrigado a investir. A partir de 1950, foram oferecidos vários subsídios com baixíssimos juros para todo cidadão que precisasse construir a sua casa. Essa ajuda do governo ajudou a pagar quase 20 milhões de residências até 2007. Porém, na pressa para reconstruir o país, os padrões de qualidade foram deixados de lado. A maioria das casas, de madeira de má qualidade, apresentavam falhas estruturais. Depois de 3 a 4 décadas, essas casas precisavam ser demolidas para darem lugar a empreendimentos mais novos. Por causa disso, acontece algo curioso. Aqui no Brasil, muitas pessoas sonham em um dia receber uma casa como herança. Mas no Japão, no Japão é um pouco diferente. Muitos jovens têm abandonado o interior e se mudado para os grandes centros urbanos. Quando seus pais ou avós morrem, os herdeiros simplesmente não ligam para essas casas. Porque é mais fácil para eles esquecerem esses lugares do que reformar para vender, já que na maioria dos casos, os custos de reforma seriam mais caros que o preço da venda da casa. Então, por que não demolir? Bom, para se ter uma ideia, se você tiver uma propriedade onde há uma habitação, você paga 80% menos impostos sobre essa propriedade. Por isso que a maioria das pessoas preferem deixar as casas de pé, mesmo abandonadas, do que demolir. Para os herdeiros, a casa se torna muito mais um peso do que um bem. Como forma de tentar combater esse problema, prefeituras japonesas estão oferecendo casas gratuitas ou por pechincha para novos moradores. Eles já chegaram a oferecer 1 milhão de ienes, que equivale a cerca de 41 mil reais, para famílias que aceitarem se mudar de Tóquio para cidades mais interioranas. Esse incentivo está em vigor desde 2019. Essa estratégia já tem apresentado resultados. Em Okutama, uma das cidades que doou casas, segundo o jornal Nikkei, algumas delas vêm sendo transformadas em negócios, como oficinas e restaurantes. Em Toshigi, Nagano, uma casa de bruxa pode custar 50 mil ienes ou R$ 1.800. Se esses incentivos serão suficientes para reverter esse cenário, isso não podemos afirmar. Afinal, com tantas novas residências sendo construídas todos os anos, fica difícil alguém preferir se mudar para uma casa antiga e abandonada que vai demandar muitas reformas e é muito menos segura que uma casa moderna. Mas eu te pergunto, se você recebesse uma casa abandonada gratuitamente, você se mudaria para o Japão? E para a Argentina, você se mudaria? Brasileiros têm vivido dias de ricos no país vizinho, com a gigantesca crise que a Argentina vem enfrentando. Nossa moeda é muito mais valorizada por lá. Nós temos um vídeo sobre a crise econômica e política que a Argentina está enfrentando. Será que ela vai se tornar a próxima Venezuela? Bom, clique nesse vídeo que está aparecendo e nos vemos lá. Obrigado pela companhia, deixe o seu like no vídeo, se inscreva e ative o sininho das notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.